Muito bem, então vamos iniciar aqui essa aula. Continuando, né, o assunto de variedades diferenciáveis. A gente vai falar agora um pouco sobre imersões e mergulhos de variedades, tá? Então, M e N, vou denotar aqui duas variedades diferenciáveis. Nós vimos ontem esse conceito, alguns exemplos e a definição de aplicação diferenciável entre duas variedades, tá certo? Então, agora a gente vai olhar, digamos assim, né, uma restrição. Embora a gente não esteja aqui interessados, né, em discutir questões de regularidade, como eu disse ontem, né, a gente vai supor a princípio que tudo tem classe C infinito. Repito, embora a gente não use essa regularidade toda, tá certo? A gente não vai se preocupar com isso. Se ela é C3, C4, C infinito. Vamos supor que é C infinito. Mas tem uma restrição interessante no caso de variedades, que é quando a diferencial é injetiva. Isso é muito importante, faz uma diferença grande em muitas coisas para essa classe de funções. Ou seja, você tem uma classe de funções entre variedades, né? E a gente vai dizer que uma função ela é uma imersão, tá? Se a diferencial for injetiva para todo ponto. Certo? Em particular, né, necessariamente, como a dimensão eu não comentei ontem, mas eu comentei na última aula, mas a dimensão ela é um invariante, né, da variedade. Acho que eu falei lá dos exemplos, né? Então, cada é um invariante, inclusive topológico. E aí, quando você tem uma imersão, em particular, a dimensão da variedade é igual a dimensão de qualquer espaço tangente, que é um espaço vetorial, é igual à dimensão da variedade, tá certo? Então, essa condição aqui, né? Isso aqui é um espaço vetorial de dimensão M, isso aqui é um espaço vetorial de dimensão N. Se essa aplicação aqui é injetiva, que é a condição para ser uma imersão, então, necessariamente, né, pelo teorema do núcleo da imagem, a gente tem que M tem que ser menor ou igual do que N. Tá certo? Então, a imersão ocorre necessariamente nesse caso daqui. Muito bem. Se, além disso, essa aplicação, a imersão, ela for um homeomorfismo sobre a sua imagem, nós vamos dizer que ela é um mergulho, tá certo? Então, são dois conceitos. Esses conceitos, na verdade, são conceitos chamada da teoria das variedades diferenciáveis, né? Topologia diferencial. Tá bom? Aliás, a gente mencionou ontem, né? O teorema de Whitney, na aula passada, garante que qualquer variedade diferenciável pode ser imersa no espaço euclidiano e também mergulhada no espaço euclidiano. Não me recordo agora a dimensão. O famoso teorema de Whitney. Tem um caso interessante, especial, que a gente gosta, que é o caso em que uma variedade está contida em outra. Tá? Isso então, você olha a variedade contida em outra e você pode considerar a aplicação inclusão, ou seja, que é como se fosse a identidade, certo? Só que você olha um ponto de M como um ponto de N agora. Tá? Então, quando a aplicação inclusão é um mergulho, nós vamos dizer que ela é uma subvariedade, tá certo? Subvariedade de N. Queria só enfatizar isso. Esse assunto vai voltar lá na frente. Tem um capítulo que a gente estuda imersões isométricas, tá certo? E aí a gente guarda o nome subvariedade no caso em que a imersão ela é de fato um mergulho. Tá? Mas oportunamente a gente vai
voltar a falar sobre isso. Bom, o conceito é simples. Vamos agora entender, talvez assim, aprofundar esse conceito vendo os exemplos, né? Eu coloquei aqui, essencialmente, os exemplos do livro do Manfredo, mas eu fiz algumas observações, né? O Manfredo começa com esse exemplo aqui. Ele faz um exemplo bem simples. A aplicação... É muito interessante que a gente apresenta um conceito, né, de variedades diferenciáveis, é um objeto assim que generaliza o Rn, tá certo? Existem variedades super, digamos assim, complicadas. Aí o exemplo que ele coloca são exemplos de curvas. Todos os exemplos são de curvas, tá certo? Mas eu vou, digamos assim, explicar por que ele faz isso. Primeiro exemplo, ou seja, o R e R2, duas variedades diferenciáveis simples, né? Primeiro exemplo é essa aplicação aqui, tá? Então, esse exemplo é simples, ele é uma aplicação entre duas variedades, mas essa aplicação não é diferenciável, né? Porque essa função aqui não é diferenciável, tá certo? Na origem, né? Mas, enfim, esses exemplos de curva que eu queria mencionar, eles são, para entender esse conceito, as diferenças no conceito de imersão e de mergulho, são suficientes, porque, por exemplo, a gente pode colocar isso aqui em dimensão qualquer, né? Eu coloquei aqui, por exemplo, do R2 no R3, é o mesmo exemplo. Ou seja, se você colocar aqui mais variáveis, por exemplo, uma variável a mais, como está aqui nesse exemplo, então, essencialmente é esse mesmo desenho que está aqui, agora com a variável y fixa, é livre, aliás, que você vai ter um cilindro, né, sobre esse exemplo, tá certo? Então, observe que você consegue fazer isso em qualquer dimensão, tá bom? Ou seja, no fundo, o que eu quero enfatizar é que esses exemplos de curvas são suficientes para a gente entender, tá certo? Tá claro? O mesmo exemplo aqui, só que em dimensão alta. Então, essa aplicação, por exemplo, do R2 no R3, ela também não é diferenciável. E outra coisa também, é esse conceito, pelo menos de imersão, o conceito local, tá certo? Toda variedade ela é localmente o Rn, então, mais uma vez, aqui servem de exemplos locais também. Não precisa ser o R2 todo. A gente não está usando o fato do domínio ser o R2 todo, do contradomínio ser o R3 todo, tá certo? Pode ser feita análise em qualquer vizinhança. Ou seja, o ponto aqui, no caso aqui, seria a origem, tá? Bom, enfim, mas isso aqui não é nenhuma aplicação diferenciável, nenhum dos dois. Agora, esse exemplo aqui já é, certo? Agora você tem a aplicação T3, T2. Ela é diferenciável, está aqui a derivada dela, certo? Só que essa derivada no zero, como é que é uma aplicação de R em R2, como é que a gente calcula a diferencial, né? A diferencial é simplesmente uma aplicação que vai de R em R2 também. Do ponto de vista de aplicação diferenciável, o que a gente tem, na verdade, é só uma aplicação diferenciável que sai da reta, perdão, uma aplicação linear que sai da reta, né? Se você quiser olhar isso aqui como aplicação linear, essa aplicação linear seria assim, né? Alfa linha. Se você quiser ver isso aqui como sendo aplicação linear, todo mundo sabe disso, mas eu vou colocar aqui. Como é que você olha isso aqui como sendo uma aplicação linear? Seria uma aplicação L de R em R2. Essa aplicação L vai pegar um número real, digamos S, e vai levar, né, para cada T, né, fixo T. Para cada T, isso é uma aplicação linear. Que é a aplicação linear? É isso aqui vezes S. Certo? 3T2S, 2TS. T fixo, S variando. Isso aqui é uma aplicação linear de R em R2. É assim que a gente vê, né? Vocês sabem disso. O fato é que essa aplicação, quando T é zero, ela é zero. Particular, ela não é injetiva. Tá bom? Aqui o gráfico dessa
Gráfico não, né? A imagem, o traço, tá certo? Então, essa aplicação, ela não é imersão, isso é o que eu quero dizer aqui é isso. Esse é um exemplo de função de aplicação diferenciável entre duas variedades que não é imersão. Tá certo? Repito, se alguém tiver alguma dúvida, aí vocês me falam. Estão me ouvindo bem até aqui? Ou tá cortando? Não, tá ok. Cadê o Ian, hein, bicho? Pessoal aí que tá em outros estados, Marisa e Elaine. Aqui tá, o áudio tá ok. Tá ok, pronto. Elaine também? Tá sim, professor. Aí sobre o Ian, ele pediu para avisar que ele ia chegar atrasado. Tranquilo, mas tranquilo, tá gravado. Obrigado. Então, continuando, né? Aí, o que é que eu fiz aqui? Eu fiz novamente, né, para a gente entender bem, o mesmo exemplo, uma dimensão a mais, a mesma coisa, entendeu? O exemplo era T3, T2. Agora, em dimensão mais alta, por exemplo, do R2 e R3, você pode escrever assim, né? Uma variável ao cubo, essa aqui só não faz nada, e a outra ao quadrado. Entendeu? O mesmo exemplo. Novamente, né, o traço, a imagem dessa aplicação é o cilindro sobre essa curva, né? Tá aqui, tá certo? Então, na verdade, que está, do ponto de vista de geometria, embora isso aqui não seja geometria, mas o que acontece aí é esse bico que atrapalha a gente, tá certo? Isso é interessante. Então, bom, essa aplicação, ela é diferenciável, né? A diferencial dela, a gente pode identificar com essa matriz, tá bom? Todo mundo tá de acordo, né? A diferencial na matriz 3 por 2, né? Que é cada variável. Aí você deriva essa aqui em relação a x, essa aqui depois em relação a y, tá certo? A matriz jacobiana, né? Aqui. Aqui eu tinha colocado o y aqui, mas não. Tá certo? Muito bem. E aí eu coloquei ainda como seria essa aplicação vista na diferencial como aplicação linear, tá certo? Ou seja, a gente vai pegar isso aqui, colocar aqui o V, e aí dar essa aplicação aqui, né? 3x2 vezes U, depois da V, 2x vezes U. Ora, então, repito, tá? Quando você faz isso, esse ponto aqui está fixado, é um ponto, né, não, paradinho, e você olha a aplicação linear agora do R2. As variáveis como aplicação linear seriam U e V, tá? Em relação a U e V, isso aqui é linear. Tá bom? Com respeito a U e V. É linear. Em U e V. Bom, enfim, é linear em U e V. Já está aqui U e V. Tudo bem. Qual é o problema? Novamente, o problema, como aqui, era na origem. Tá certo? Por quê? Quando você olha, na verdade, não é bem nem só a origem, né? Basta que esse ponto aqui se anule, né? Ou seja, se aqui é zero e você deixa isso aqui, o y livre, você está sobre esses pontos aqui, ó. Sobre esses pontos, né? E aqui você está vendo que está o problema, onde está o bico, né? Então, quando você pega isso aqui, coloca no ponto da forma, por exemplo, 0, y0, né? Qualquer que seja o y0, tá certo? Essa diferencial fica dessa forma, tá bom? Ora, só que essa matriz, claramente, ela tem posto 1. Todo mundo concorda? Certo. Bom, se ela tem posto 1, né? Posto é a dimensão da imagem, então o núcleo vai ter dimensão 1, tá certo? Em particular, ela não é injetiva, só assim, só para dar um argumento certinho, mas é obviamente não injetiva, né? Certo? Você coloca aqui o x igual a 0. Ela fica a aplicação de UV, fica a aplicação 0,
V0. Okay? Então, aqui está um exemplo de aplicação diferenciável que não é imersão. Não é imersão. É bem-vindo. Certo? Aí tem esse outro exemplo aqui, bacana. Aí tem essa... Aqui eu já nem coloquei em dimensão alta, né? Porque vocês já perceberam que, na verdade, não precisava. Acho que esses dois exemplos aqui já deixam claro, né? Mas, então, a gente pode focar um pouco mais só em curvas, né? Eu repito, esses exemplos de curvas, eles são trivialmente estendidos para a dimensão mais alta. Certo? O fenômeno que a gente quer pode ser analisado só nesse caso. Aí, bom, essa curva daqui, cujo traço é essa curva vermelha, certo? Ela é dada por essa expressão. Aí você nota o seguinte, que esse vetor, ele nunca se anula, né? Ou seja, essa coordenada só se anula no zero, e no zero isso aqui não se anula. Então, você nunca vai ter 0, 0 ao mesmo tempo, né? Trivialmente. Portanto, isso aqui é um exemplo de imersão. Tá certo? Isso aqui é suficiente para garantir que isso aqui é uma imersão. A diferencial, repito, de R em R2, a diferencial é... Bom, só o fato disso aqui ser não nulo já garante que ela é injetiva, né? Ok? Como o domínio é a reta. E, novamente, né, claramente, vocês podem fazer isso em dimensão qualquer, dimensão mais alta. Certo? E agora a observação é que essa curva, tá certo? Ela sai da reta, vai no R2, a imagem dela tem essa autointerseção aqui, tá certo? O Manfredo até colocou que a interseção era t igual a 0, mas não. É quando t é 2 e menos 2, a imagem é a mesma, tá? Agora a imagem é o ponto 0, 0. Tá bom? Então, isso aqui não é, ou seja, para a gente entender o conceito de mergulho, né? Essa aplicação, ela não é um mergulho, porque no mergulho, além de ser uma imersão, você precisa que a imagem seja homeomorfa ao domínio, certo? A variedade de partida. E, bom, claramente que isso aqui não é como conjunto, tá certo? Como conjunto, isso aqui é uma imersão da reta. Pega a reta, você enrola ela, joga no R2 dessa forma, mas esse conjunto, inclusive eu não enfatizei, mas o Manfredo enfatiza. Quando a gente vai olhar, é o meu morfo a imagem, né? Para você falar nisso, tem que dizer qual é a topologia. A topologia que você vai usar é a topologia do ambiente, que é induzida aqui, certo? Então, com respeito à topologia, olhando esse conjunto como sendo o conjunto do R2, tá certo? Então, esse conjunto aqui, ele não é o meu morfo a reta. Seja bem-vindo, Ian. O Barreiro, não, né? Não. Continuando aqui. Professor, boa tarde. Desculpa no atraso aí. Tranquilo. Estamos gravando aqui. Comecei também há pouco tempo, me atrasei também. Sim. Eu estou dando os exemplos agora de imersões de mergulho. Certo? Então, isso aqui é um exemplo de uma imersão, mas que não é um mergulho por causa da autointerseção, tá certo? Isso aqui é uma característica importante que divide, por exemplo, mergulhos de imersão, tá certo? Então, mas enfim. A gente vai usar esses conceitos depois, e aí a gente vai talvez entender melhor também. Tem esse outro exemplo que é muito interessante, ficou mal feito aqui, um pouquinho mal feito o meu desenho, certo? Vou só dar uma melhorada aqui. Vamos explicar aqui esse desenho.
Mais ou menos assim. Como é aqui esse exemplo? Você tem essa curva que vai de menos 3, 0 aberto em R2. Essa curva ela faz o seguinte: entre menos 3 e menos 1, tem maneiras mais... tem outras formas de você fazer a mesma coisa, tá? Entre menos 3 e menos 1, o x é 0 e o y é menos t menos 2. Ora, quando t varia entre menos 3 e menos 1, menos t mais 2 varia entre menos 1 e 1. Certo? Realmente eu não sei porque o Manfredo parametrizou desse jeito, mas tá lá. Então, quando t variar entre menos 3 e menos 1, a alfa vai fazer isso aqui, ó. Vai daqui para cá, pelo eixo y. Tá certo? A alfa faz isso aqui. Esse primeiro começa e faz isso. Vem até aqui. Depois, entre menos 1 e menos 1 sobre π, é uma curva beta, que não é relevante. Tá certo? Mas com algumas... né, a beta vai ser uma curva suave, regular, ou seja, beta' diferente de zero. Tá? Significa que ela é regular. E ela, observe que você termina aqui nesse ponto, né, no ponto, esse aqui é o ponto 0, menos 1. E aí eu quero que a beta ela saia e ligue até esse ponto aqui, que é o ponto 1 sobre π, 0. Ponto, só isso. Certo? Na verdade, eu não queria que fosse... Depois eu... Um detalhe. Depois, quando você... Não coloquei aqui, né? Mas entre menos 1 sobre π e 0, você parametriza dessa forma. Então, esse aqui é o gráfico da função seno de 1 sobre t, nesse intervalo. Tá certo? Quando o t ele é menos 1 sobre π, menos t é 1 sobre π, e o seno dá o seno de menos π, que é 0. Tá? Então, você sai aqui desse ponto. Quando o t começa a se aproximar de 0, não é? 1 sobre t diverge, né? Então, aí o seno de 1 sobre t vai fazer assim. Não ficou muito bem, né, claro, mas obviamente a gente sabe, né? Que o máximo e o mínimo vão ser sempre 1, tá? Ficou muito bem, no livro do Manfredo está naturalmente bem desenhado. Então, essa curva aqui, mas enfim, o que importa é o seguinte: à medida que o t se aproxima de 0, essa curva ela se aproxima de menos 1 a... varia entre menos 1 e 1, né? Infinitas vezes aqui, né? E é claro que nunca chega. Tá bom? Pronto. Só um detalhe. A beta, a gente não quer se preocupar com a beta, né? Não ficou muito bem desenhado, mas a ideia é que a beta, ela colhe aqui suavemente, tá? Do jeito que tá, não parece. Mas não é o foco. O foco é esse fenômeno aqui, ó. O foco é que o eixo, esse pedacinho do eixo aqui, ele está no traço da curva, tá certo? E depois a curva começa a se acumular nesse pedacinho. Bom, aqui está a expressão. É claro que a gente pode derivar essa parte, pode derivar essa parte, e verificar que pelo menos aqui, entendeu? Essas curvas, né? As derivadas são não nulas, portanto, é uma imersão, tá? Aqui, como eu falei, aqui não importa, aqui também vai ser imersão, não é o foco aqui. Então, a derivada é sempre não nula, tá certo? E a derivada é sempre não nula, portanto, alfa é uma imersão. Tá certo? Alfa também é injetiva. Isso é interessante.
né, que foi o problema do exemplo anterior, falta de injetividade, né, deu problema com relação a ela ser mergulho, né. Aqui não, ela é uma imersão, mas ela é injetiva, diga-se de passagem, mas não é um mergulho, tá bom? Por que não é um mergulho? Então, essa questão da topologia induzida, tá certo? Tem uma aplicação injetiva de um intervalo em R2, essa aplicação é injetiva, só que essa figurinha com a topologia induzida não é homeomorfa ao intervalo, né? Por quê? Porque no intervalo, dado um ponto, tá certo? Dado um ponto no intervalo, qualquer vizinhança desse ponto é conexa, né? Ou seja, imagine assim um aberto, que é um intervalo, né? Por menor que ele seja, ele é conexo, tá certo? Essa é uma maneira de ver. Aí, veja só, agora a gente vai olhar esse conjunto aqui, o traço dessa curva, né, com a topologia induzida no R2. Então, o que é que você faz? Você faz o seguinte, o meu desenho não tá muito bom não, mas paciência. Você vai pegar um ponto aqui, nessa parte da curva, né, no eixo, tá certo? E aí, quando você tomar a topologia induzida do R2, você vai ter que usar, para achar os abertos aqui, você vai ter que tomar abertos do R2. Você toma o aberto do R2 e intersecta com o seu conjunto, tá certo? Essa é a topologia induzida. Então, pela natureza dessa curva, como isso aqui está se acumulando aqui, qualquer aberto que você tomar no R2 aqui, centrado no ponto do eixo, esse aberto vai ter infinitos, certo? Pedacinhos da curva aqui, infinitos. Só que na topologia induzida, na topologia original, aliás, um aberto muito pequeno, ele é conexo, tá certo? Então, por esse argumento, digamos assim, sutil, no certo sentido, esse conjunto ele não é homeomorfo ao segmento, tá certo? Na topologia induzida. Entenderam? É o que está escrito aqui, né? Qualquer vizinhança de P em R2 intersecta a imagem de alfa numa infinidade de componentes, enquanto no intervalo essa interseção é conexa, tá certo? E o fato de ser intervalo aqui de novo, não é relevante, tá? Vocês podem, o Ian perdeu o iniciozinho, mas foi importante o início, Ian, porque o que é que eu fiz no início? Os exemplos do Manfredo, que são para curvas, eu observei que você pode estender para dimensões mais altas, entendeu? Olhando, por exemplo, como cilindro sobre essas curvas. Isso mais ou menos justifica por que a gente pode olhar a priori exemplos só com curvas, tá bom? Então a gente pode fazer isso aqui novamente. Você pega essa curva aqui, do jeito que tá certo? E aí você faz um cilindro, né? Imagine que esse aqui agora, isso aqui seja o eixo X, isso aqui seja o eixo, sei lá, Z, como eu fiz antes, e aí você coloca aqui o eixo Y aqui, faz um cilindro, entendeu? Sobre esse desenho. Novamente, entendeu? Essa aplicação continua do mesmo jeito, ou seja, continua sendo uma imersão, continua sendo injetiva, tá bom? Mas não é, novamente, não é um mergulho pelo mesmo argumento, tá? Porque, tudo bem que aqui eu usei aqui a reta aqui, né, para argumentar. Mas se você fizer uma dimensão a mais, o que é que você vai ter? Você vai ter aqui o intervalo menos 3, menos 1, né? Menos 3, 0, que a gente está usando, vezes R. Tá certo? Então, isso aqui
seria, né, a imersão de uma faixa, vou colocar assim. Certo? Seria uma faixa. Essa seria a faixa menos 3, 0, e aqui livre, tá certo? E aí, novamente, como é que seria a falha? Quando você tomar aqui um ponto, tá certo? Pegar um ponto aqui, tomar uma vizinhança, você pode, uma bola aqui, por exemplo, ela vai ser conexa. Quando você fizer aqui o cilindro, vai acontecer a mesma coisa, tá certo? Você tomar uma bola aqui, imagine agora um cilindro sobre essa curva, o cilindro, aí você vai continuar tendo esse monte de componente aqui na bola. Tá claro? Então, o mesmo argumento vai funcionar em dimensão mais alta. Essa questão... Tem outra coisa aqui também propriamente imersa. A gente vai ver isso futuramente, eu espero. Tá certo? Aliás, quem está fazendo aí o curso de superfícies mínimas, o Eduardo e o Rodrigo vão, certamente, são um conceito que é crucial lá no curso de mínimas. Imersões próprias. Tá bom? Ok. Eu coloquei mais, deixa eu ver, mais 2 exemplos aqui, tá? Esse exemplo aqui é simplesmente, você toma, para não ser sempre a reta, entendeu? Peguei um exemplo muito simples. Peguei a esfera, a gente viu que a esfera é uma variedade, e aí eu considerei essa aplicação da esfera como uma variedade no R3. É claro que a esfera, eu estou olhando a esfera como subconjunto do R3, tá bom? E aí, o que eu fiz? Eu peguei cada coordenada e multipliquei por um número. Tá certo? Não nulo. É claro que essa aplicação, né, ela é injetiva, tá certo? Se esses números aqui são não nulos, tá certo? O sinal deles não importa, vocês concordam, né? Porque quando, por exemplo, o x vai variar entre menos 1 e 1. Entre menos 1 e 1. Então, o A vezes X vai variar entre menos A e A, independente do A ser positivo ou negativo. Mas, se você quiser, pode supor que são números positivos. Bom, vou chamar a imagem desses pontos de X, Y, Z maiúsculos. Né? O que é que eu sei? Quando esses pontos estão sobre a esfera, centrado na origem de raio 1, né? Então, vale essa equação aqui. X2 mais Y2 mais Z2 igual a 1. Portanto, acho que eu fiz. Portanto, né, esse ponto na imagem, ele satisfaz essa outra equação, né? Porque como o x é A vezes x, x dividido por A vai ser o x. Né? Ou seja, esse cara daqui vai ser x, isso aqui vai ser o y pequeno, isso aqui vai ser o z pequeno. Então, esse ponto na imagem satisfaz essa equação, ou seja, a imagem é um elipsoide, tá certo? Ou seja, o que isso aqui significa para a gente? Por exemplo, né, claramente é um diffeomorfismo isso aí, né? Sobre a imagem, um diffeomorfismo sobre a imagem. Então, isso aí é um mergulho de R3, perdão, de S2 em R3. Certo? Ou seja, a esfera, ela é o elipsoide, melhor dizendo. Um elipsoide é um mergulho da esfera em R3. Tá certo? E é, obviamente, né? Diffeomorfo a esfera. Do ponto de vista de diferencial, a mesma coisa. O que a gente vai ver, né, em breve, é que tem uma diferença entre esse conjunto e a esfera, e a diferença é geométrica. Do ponto de vista de topologia e de estrutura diferencial, os dois, a esfera e o elipsoide, são iguais, tá certo? Diffeomorfismos são chama? Esqueci agora. Define, né, a relação de equivalência no conjunto das estruturas diferenciáveis. Ou seja, duas variedades que são diffeomorfas,
do ponto de vista de estrutura diferencial, elas são iguais. Tá bom? O áudio tá bom aí? Estão me ouvindo bem ainda? Tudo bem. Tem alguém na praia aí que eu ouvi, mas tudo bem. Continuando. E, bom, enfim, eu fiz aqui um exemplo, que, bom, sem expressão, ó, né? Mas a gente pode construir uma imersão da esfera em R3, né? Beleza, brincadeira aí. Mas pode ir para a praia, então não. Estudando, fazendo as contas depois. Dessa forma daqui, ó. Vê se dá para entender esse desenho. Peguei a esfera, estiquei mais ou menos como um elipsoide, entendeu? Aqui. E depois você coloca dentro do R3 com a interseção. Entendeu? Então, por exemplo, isso aqui seria um exemplo de uma esfera não mergulhada em R3. Tá certo? A aplicação que veio da esfera no R3. Tá bom? Então aqui na esfera, por exemplo, né? Em um certo sentido, isso tem a ver com esse exemplo daqui, ó. Com esse exemplo, né? Esse exemplo, você tinha a reta, e aí você aplicou a reta no R2. Aí você tinha o ponto, como é que era? Menos 2 e 2, né? Tem aqui o ponto menos 2, tem aqui o ponto 2. Quando você veio para cá, eles coincidiram aqui. Né? Juntou. Esses dois pontos foram um ponto só. Ela não foi injetiva. Então, essencialmente, a gente pode fazer uma coisa dessa com variedades, entendeu? Por exemplo, com a esfera. Você pegou, por exemplo, esse pedacinho de círculo aqui, digamos, ele veio aqui, digamos, e esse depois veio aqui. Certo? Só que tem a parte que estava aqui, mas ele intersectou outra parte. Então, essa parte intersectou uma outra que estava aqui, digamos. Então, você fez dois círculos aí, de alguma forma, se uniram. Entenderam? É só um exemplo, assim, digamos, genérico. De uma imersão da esfera, digamos, no R3, que não é um mergulho, tá? Seria uma esfera não mergulhada. Aí tem, por exemplo, tem um conceito de imersão, tem um conceito de mergulho, mas tem também, como eu já comentei, né? Imersão própria, mergulho próprio, mergulho de Alexandrov. Se a gente tiver a oportunidade, a gente vai ver. Bom, o fato, né? Outro exemplo que o Manfredo faz lá em detalhes, eu não fiz aqui, eu mencionei na aula passada, né? Toda superfície regular no R3, o curso lá do Manfredo, é uma variedade diferenciável. Só que mais ainda, tá? Como ele já define a superfície como sendo um subconjunto, né? É assim que ele define, é um subconjunto no R3 que tem aquelas propriedades, né? Propriedade de cada ponto, tem uma vizinhança, uma imersão, não sei o quê. Como ele define daquele jeito, então é uma variedade que já é um subconjunto do R3, tá certo? Que não tem autointerseção, pela definição dele, tá certo? E que cada ponto é localmente homeomorfo ao R2. Então, do ponto de vista das nossas definições, é o que a gente chamou lá de subvariedade mergulhada, tá certo? Pelo menos na segunda definição que o Manfredo deu de superfície regular. Porque o Manfredo já definiu superfície regular como sendo já como um subconjunto já do R3, a priori. Não como uma imersão dentro do R3. Marcos? Tô indo, viu? Péssimo. Em Deus do Senhor sai aquela diferença? Então, amanhã eu posso fazer. Pode ser. Tá bom.
Oi? Ah, deixa aberto, tá. Ok. Pronto, aí tem essa proposição aqui, tá certo? Essa proposição diz o seguinte, que toda imersão, ela é localmente um mergulho, né? Ou seja, se fio uma imersão, dado um ponto no domínio, na variedade M, existe uma vizinhança de tal forma que essa aplicação restrita a essa vizinhança é um mergulho, tá? Isso segue essencialmente do teorema da função inversa. Vamos ver essa demonstração aqui. Tá certo? Então, esse resultado ele é importante porque se a gente precisar, de alguma forma, né, da hipótese de ser mergulho, isso sempre vai ser verdade se você tomar uma vizinhança suficientemente pequena. Tá? Então, deixa eu explicar isso aqui, né? Talvez nesse exemplo. Entenderam? Pronto, esse exemplo aqui é legal. O que acontece nesse exemplo? Esse exemplo aqui é legal. Como seria esse teorema, essa proposição, para esse exemplo aqui? Então, como eu falei para vocês, né? Por exemplo, enfim, daqui para cá você já imagina. Então, digamos que esse círculo aqui corresponde a esse aqui. Tá bom? Então, certo? Então, isso aqui é a esfera, essencialmente, né? Uma deformação já dela. Daqui você deforma desse outro jeito aqui. Então, vejam só. Por exemplo, e digamos que esse círculo aqui que vai nesse, tá certo? Então, se você restringir aqui por exemplo, esse disco, se você restringir essa aplicação a esse disco aqui, esse abertozinho, esse abertozinho vai vir, por exemplo, nesse abertozinho daqui, dessa parte que veio aqui, tá certo? E o restante não vai existir. Vocês entenderam? Em particular, não vai ter essa outra parte intersectando ele. O desenho agora, estou vendo que ficou meio ruim. Tá claro isso que eu estou dizendo? Quando você restringir, vai ter só esse pedaço. Em particular, essa parte aqui, que é onde está tendo a interseção, ela não vai existir, porque essa parte corresponde a alguma parte daqui. Entendeu? Então, assim, estou dando só visualmente a justificativa dessa proposição. Todo mundo viu aí? Deixa eu fazer na outra também. Aqui, por exemplo. Entenderam? Ou seja, aqui, por exemplo, né? Você tem um intervalo menos 3, né? Aí vai até o menos 1, depois tem menos 1 sobre π, depois tem um 0. Se você tomar um ponto aqui, tá certo? Entre o menos 3 e o menos 1, tomar um ponto, pegar uma vizinhança pequenininha, a imagem vai ter só esse pedacinho. Não vai ter essa parte aqui, entendeu? Não vai ter um problema lá, digamos assim, que impede de ser mergulho. Bom, aqui, tranquilo, né? Essa parte aqui corresponde a essa curva beta, tudo bem. Realmente o problema é aqui, entre menos π e 0. Quando você tomar um intervalo pequenininho aqui, tá certo? Na vizinhança de um ponto, isso vai corresponder a uma coisa desse tipo aqui, ó. Vai corresponder a um bichinho assim só. Pode ser até que ele faça isso aqui. Que ele venha. Que ele cresce muito, né? Um pedacinho. Mas o que você vai ter vai ser a imagem, esse pedacinho daqui, a imagem dele vai ser o gráfico, entendeu? No intervalinho aqui, longe do 0. Porque qualquer vizinhança que você tomar, o 0 não está definido, está aberto, né? Qualquer vizinhança vai ser uma coisa desse tipo aqui. Isso, e todo gráfico é um mergulho. Ficou claro nos dois exemplos aí
Estão me ouvindo? Ficou claro, sim. Tá cortando o som? Tá não. Beleza. Então, ótimo. Tá gravando ainda, né? Vou ver qual a rede que eu tô usando. Ok. Tá bom? Então, assim, já expliquei nesses exemplos, pelo menos visuais aí, né, da proposição. E a demonstração, várias maneiras de se demonstrar, tá? Vou fazer como o Manfredo fez. Bom, como a gente quer uma vizinhança, né, a gente, para começar, a gente vai tomar vizinhanças que são imagens de parametrizações, tá certo? Então, considere aqui o ponto P em M, φ de P um ponto em N, tá bom? Então, existe uma parametrização X que cobre esse ponto, aqui. Existe uma parametrização Y que cobre a imagem, tá bom? E aí a gente pode diminuir um pouco aqui o domínio de X, a gente viu isso na aula passada, de forma que essa aplicação aqui esteja bem definida. Tá certo? Essa aplicação pega um ponto aqui, leva aqui, φ leva aqui, e depois você pega aqui e aplica a inversa, né? Tanto φ como X são homeomorfismos, tem inversa. Pronto. Tá certo? O fato de... Eu coloquei aqui uma expressão para φt. φt vai pegar um ponto aqui do Rn e vai levar no ponto, do Rm, tá? Ligeiramente diferente da notação do Manfredo, e vai levar no ponto do Rn, tá? N coordenadas. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que se φ é uma imersão, então essa aplicação aqui também é uma imersão. Eu vou dar uma justificativa, tá? Só um instantinho. Alguém aí sabe justificar isso? Por que que φ também é uma imersão? Não? Ninguém quer falar? Por causa da composição, né, professor? Ela é a composição de dois homeomorfismos com a imersão, né? Tem uma coisa aqui... Mas veja só, mas a imersão tem a ver com a diferencial ser injetiva, tá bom? A imersão tem a ver a diferencial ser injetiva. Mas só então não é porque as parametrizações são homeomorfismos. Pela condição 2, né, no caso da superfície. Condição 2. Qual é a condição 2? Que é da diferencial ser injetiva. Não, essa é a definição de imersão, certo? São 2 ou 3, eu não lembro bem do livro do Manfredo. Mas você está falando condição 2 de que definição? Então, tem superfície regular, que aí a diferencial da parametrização seria injetiva. Aí se a gente olha para a diferencial Não, mas, dessa... enfim, exato, mas
eu não estou falando, mas eu não estou falando de superfícies regulares, estou falando de variedades diferenciáveis. Certo? Mas, por que é por aí? Deixa eu explicar, para ver se você ficar claro. Eu não falei, não sei se o Manfredo falou também. Aliás, vocês têm que ler o livro, entendeu? Além da aula aqui, por favor. É o seguinte, depois que a gente definiu, entendam só, o conceito de variedade diferenciável, depois a gente definiu o conceito de aplicação diferenciável, então, com respeito à estrutura diferenciável usual do RN, as cartas são difeomorfismos locais, certo? É um difeomorfismo entre isso aqui e isso aqui. Entenderam? A gente, na definição, a gente usa que são homeomorfismos e as mudanças de coordenadas são difeomorfismos. Okay? É assim que a gente faz. Depois a gente define o que é uma aplicação diferencial entre duas variedades. Bom, isso aqui é uma variedade, isso aqui é outra, né? Então, com respeito à própria definição que a gente deu, as parametrizações agora elas são diferenciáveis, tá? A inversa também é diferenciável. Então, com relação à definição que nós vimos, considerando as estruturas diferenciáveis que tem em MN, essas aplicações agora sim, nesse sentido, elas são também difeomorfismos. Ou seja, para você falar em difeomorfismo, você tem que falar em estrutura diferencial. Então, só que para falar em estrutura, você está usando as cartas. Certo? O que eu estou dizendo é que, uma vez que você fixou, né? Agora, com relação a essa estrutura, isso aqui é mais ou menos óbvio, mas você pode verificar, porque a mudança de coordenadas vai ser a identidade. Ou seja, essa aplicação em coordenadas é a identidade. Façam isso, tá? Verifiquem, por exemplo, que essas aplicações, elas são diferenciáveis, as próprias parametrizações são aplicações diferenciáveis usando a definição. Tá bom? Ora. Então, isso aqui é um difeomorfismo, isso aqui é um difeomorfismo, tá certo? E essa aplicação fitil é essa composta. Aqui é um dífeo, isso aqui é uma imersão, e isso aqui é um dífeo. Tá? Então, essa composta aqui fala, inclusive, né? Exercício, né? Depois que eu comentei isso, vale que a diferencial de fitil é igual a diferencial, fica ao contrário, todo mundo concorda? De x composta com a diferencial de φ, composta com a diferencial de y menos 1, tá certo? Isso aqui é aplicação, né, invertível, isso aqui tem, digamos, é injetiva, isso aqui é invertível, tá certo? Então, essa composta, ela é injetiva. Tá claro? Então, esse é um argumento para garantir que essa aplicação aqui embaixo, ela também é uma imersão, entendeu? Entre esse aberto do RM, nesse aberto do RN, tá bom? Muito bem. O que é que eu vou mostrar? Agora, veja só, preste atenção, esse domínio aqui, né, ele é difeomorfo a esse domínio aqui, pelo que eu acabei de falar, e reciprocamente, aqui, analogamente, aqui também, isso aqui é difeomorfo a esse, certo? Imagine que aqui você está no RM e aqui está no RN. Aí, vou mostrar que tem uma vizinhança aqui pequenininha. Estou agora dizendo qual é a ideia da demonstração, tá certo? Então, esses domínios aqui, em cima e embaixo, são, digamos, são difeomorfos. Agora eu vou provar que existe uma vizinhança aqui
tá certo? Que ela, por essa aplicação, ela é homeomorfa à imagem aqui. Tá bom? Então, isso vai significar que aqui em cima a correspondente também é homeomorfa à imagem que está aqui. Tá certo? Por quê? Porque essas aplicações, elas são difeomorfismos. Então, ou seja, para a gente verificar que essa aplicação aqui, né, uma vizinhança pequenininha dela é um mergulho, a gente basta verificar em coordenadas. Que uma vizinhança pequenininha aqui é um mergulho. Por quê? Porque os que estão em cima daqui são simplesmente, o que está aqui é difeomorfo ao que está aqui, e vice-versa. E aí, pronto. Resumindo a história é essa. A gente precisa só verificar essa propriedade aqui em coordenadas. Espero que todos tenham acompanhado aí esse raciocínio. Que não está dito lá, tá? Não está escrito isso. Bom, então, enfim, resultado. A gente vai provar isso para aplicações do RM e no RN. E aí eu não sei se eu errei aqui, eu fiquei meio confuso. Né? Vamos ver se eu consigo aqui fazer isso direitinho. Beleza. Fitil é uma imersão. A diferencial dela, agora é uma aplicação que vai, né, do RM de mão no RN de não, para não confundir vocês. Então, você vai ter aqui a diferencial jacobiana de fitil, a jacobiana, né? Tá aqui, a fitil está aqui. Então, você vai pegar, vai ser uma matriz de ordem N por M. Tem que ter N linhas, N linhas. Quem são as linhas? São essas funções aqui, tá? Linhas. Então, a primeira linha, eu pego a primeira função, é y1. Vou ver se eu apagar. Primeira função, pego, né, y1, e eu derivo em relação a todas as variáveis. Ok? Então, vai ser y1 em relação a x1, y1, etc., em relação a xm. Então, você vai ter m colunas. Bom? Até a última linha, que vai ser a última coordenada, ym, aí você vai derivar em relação a cada coordenada. Não é? Então, aqui é yn em relação a x1, yn em relação a xm. Não ficou claro aqui, mas, ou seja, o m é a quantidade de colunas e n é a quantidade de linhas. Essa matriz, ela é uma matriz assim, ó. Tem mais como é? Mais linhas do que colunas. Certo? É uma matriz assim. Fininha, né? Tem mais linhas do que colunas. Certo? A ideia é a gente, mais ou menos, completar para a matriz quadrada. Certo? Como é que a gente faz isso?
Ok. Então, desculpa aí. Pronto. Aí, o fato da diferencial ser injetiva, tá certo? Significa que essa matriz ela tem posto M, né, que é o menor. Tá claro? Ora, então, se essa matriz aqui, como M, ela tem posto M, e M é o número de colunas. Tá certo? M é o número de colunas. Então, vai existir uma matriz menor de tamanho M por M. Existe uma matriz menor de tamanho M por M, que é invertível. Tá certo? Mas entendam. Talvez vocês entendam mais do que eu já. Eu tenho exatamente M linhas, M colunas, aliás, M colunas, e um monte de linhas. Nesse caso, quando para você encontrar uma matriz menor, né, que é invertível, então necessariamente você vai ter que usar todas as colunas. Vocês entenderam? Concordam? Ela tem M colunas, N linhas, tem posto M. Certo? Então você vai conseguir uma matriz menor, M por M, aqui dentro, que é invertível. Você está usando todas as colunas, ou seja, o que você vai usar agora serão M linhas. Existem M linhas, a quantidade aqui menor, né? A quantidade de linhas aqui é essa, ó, é N. N é maior. Então, vão existir M linhas, de forma que essa matriz agora, usando essas M linhas e as M colunas, vai ser uma matriz M por M invertível. Tá certo? E aí, o que é que a gente pode fazer, só para simplificar o argumento? Você pode trocar a ordem dessas linhas para supor que são as primeiras. É isso que a gente está fazendo aqui. Entendeu? Ou seja, repetindo, existem M linhas, eu vou selecionar uma quantidade menor, tal que a matriz obtida com essas M linhas, ela é uma matriz invertível. Bom, é só no início você trocar a ordem se necessário, para, no fundo, vamos supor que são as primeiras. São as M primeiras. Certo? Então, aqui o que você tem aqui é uma matriz M por N, que é invertível. Muito bem. No fundo, já dava para usar o teorema da função implícita aqui, mas vamos usar o teorema da função inversa. O que é que o Manfredo faz? Você considera uma nova função, você complementa as coordenadas, tá? Você tem M coordenadas, número menor do que N, e aí você complementa. Certo? Então, eu coloquei aqui Z, eu coloquei com a mesma letra, com o mesmo índice, para talvez facilitar. Tá certo? Tinha as variáveis aqui, o U está no Rn, então vai do x1 até xn. Depois eu complementei. Tá? Então, eu coloquei aqui essas outras variáveis, aqui tem k variáveis, onde k é m menos n. Então, eu coloquei a outra variável, é zn mais 1, etc., até zm. Tá ao contrário aqui, né? Aqui é m, que é menor. Aqui é m. E aqui é n. Então, aqui é m mais 1. E vai chegar até o zn. Tá claro isso?
Por isso que eu me enrolei, porque eu errei aqui. Tá claro? Eu tenho M variáveis, são as primeiras. Aí eu complementei de forma que agora aqui... De forma que aqui eu tenho... No total, eu tenho N variáveis. Tenho N variáveis. Ah, por isso está tudo errado aqui, porque aqui eu me confundi. Certo? Aqui é N também. Aí eu, no finalzinho da aula, eu estava fazendo isso aqui apressadamente. Eu sabia que dava para desenrolar aqui. Tá claro? O que é que eu quero fazer? Eu quero meio que repetir isso aqui, ó. Eu estou saindo aqui do Rn. Estou chegando no Rm. Certo? Não. Contrário. Eu estou saindo do Rm. Estou chegando no Rn. E o M é menor. Então, agora você complementa o Rm, multiplica por Rn menos M, né? Isso aqui é o Rn. Agora, eu vou ter a mesma dimensão no domínio e no contradomínio. Por isso que eu me confundi no final. Eu corrijo aqui. Então, aqui é tudo N. O N é o maior. Aqui é N também. Aqui é N. Dá para entender? E aqui é M. M. Aqui é mesmo. M aqui. Isso. Aí, a partir do M mais 1, deixa eu explicar como é essa função. É mais ou menos, se você pensar um pouquinho, natural. Vejam só. Considere, tá vendo aqui a função original, né? Essa é a função original, fictível. Certo? Aí, eu vou escrever a imagem só assim, ó. Y1. Em algum momento vai estar o YM, que é menor. Depois vai estar o YM mais 1, até o YN. Certo? Essa é a função original. E agora eu vou colocar mais variáveis. Vou colocar aqui a variável Zm mais 1, até a variável Zn. Tá certo? Aí o que é que eu faço agora, a minha nova função? Aqui eu não mexo. Nessas primeiras eu deixo tudo igual. Nessa daqui eu coloco essa função. Isso aqui são todas funções, tá? São as funções que estão em YTil. Eu pego essa função e aí eu somo com Zm mais 1. Pego a última e somo com Zn mais 1. Só isso que eu faço. É como se fosse uma perturbação. Agora, isso aqui é uma função, né, digamos assim, de N variáveis, né, com N coordenadas. N e N. Certo? Essa é a ideia. Certo? N coordenadas aqui e N coordenadas aqui. Só que o M, esse M aqui, ele é especial. Entenderam? Foi o que a gente escolheu de forma que isso aqui seja invertível. Essa parte que é especial, a gente não mexe. E no restante, a gente só faz somar essa variável que tinha. Então, aqui eu não estou escrevendo direito, mas aqui é a função, é a mésima mais uma coordenada, ela depende das variáveis até xm. Estou pegando essa função e estou somando com essa coordenada aqui. Estou fazendo isso com essas n menos m aqui. Tá bom? Espero que esteja claro. A primeira observação, né, é que quando você restringe essa aplicação que eu chamei de psi a esse conjunto, né, ou seja, quando você toma aqui
em relação só às primeiras variáveis, isso aqui 0, por exemplo, você vai obter a sua função original, tá certo? Então, isso aqui é uma extensão, psi é uma extensão de fitil. Agora, quem é a jacobiana de psi? Aí, não sei se eu acertei aqui, mas dá para a gente fazer, né? Eu vou pegar... Como é que a gente faz? Eu pego a primeira coordenada, eu vou derivar em relação a cada uma dessas variáveis aqui. Agora vai ser uma coisa de tamanho n por n, que é um número maior, tá certo? Isso aqui em relação a derivada de y em relação a x1, beleza. Derivada de y em relação a xm, beleza. Ó. Perdoe, aqui é m. Certo? xm. Tá claro? E também vai ser m. Muito bem. Isso. Você vai pegar a primeira coordenada dessa função e vai derivar em relação a cada uma dessas coordenadas aqui no domínio. O que é que acontece? O que é que vai acontecer? A partir da coordenada m mais 1, isso aqui não depende dessas coordenadas z. Então, quando você pegar isso aqui e for derivar em relação a essas variáveis aqui, vai dar 0. Certo? Esse 0 daqui. Claro, né? Eu explico demais, assim, exagero na explicação, né? Vocês concordam? Tá fácil demais, né? Eduardo, você concorda? Tem alguém me ouvindo? Assim que é bom, muito bem. Tá ouvindo, né? Estão ouvindo bem, né? Tá cortando a ligação, a chamada? O áudio? Não, aqui não. Ótimo. Também eu vim aqui para debaixo do roteador. Ai, cacete. Então, continuando aqui, o raciocínio. Tudo isso foi para argumentar essa linha daqui, que é original e complementa com 0. Bom, isso aí é claro que vai acontecer com... Professor, Oi, eu só tenho uma dúvida. diga aí. No caso, essa matriz de psique, que é a diferencial, a matriz da diferencial, ela é uma matriz em bloco, mas você tem esse bloco da matriz dy até a linha xm, d parcial de xm. Veja bem, pode estar errado, tá? Isso aqui eu fiz às pressas. Como eu tinha errado aqui em cima os índices, eu vou checar agora isso. Entendi. É isso que eu estou tentando fazer agora, é calcular a jacobiana dessa aplicação, ao vivo. Tá? A gente já viu essa primeira linha, você concorda? Sim, essa primeira linha, sim. Pronto, eu também concordo. Então já foi um avanço. Isso, quando eu chegar até a mésima linha, que seria essa, né? Aqui realmente tá uma bagunça. Deixa eu fazer aqui, tá? Vamos calcular aqui. Vamos calcular d, psi, em Q, né? Aí a primeira ficou dy1, dx1. Isso vai até dy1, dxm. Depois você vai ter um monte de zeros, né? Muito bem. A segunda também, né? Você vai fazer isso até
dym em relação a x1, tá certo? Dym em relação a xm e o resto zero. Aí você vai ter aqui um bloco de zeros, né? Olha para cá. Eu peguei cada uma dessas e derivei em relação a todas essas variáveis. Só que essas m primeiras aqui, elas não dependem dessas coordenadas z. Então, formam esses zeros. Agora eu vou partir para cá. Então, vamos olhar agora quem é a m mais 1. Tá? Aqui é m também. Aqui é z, m. Eu vou pegar essa função e vou derivar em relação a cada uma dessas variáveis. Aqui depende de todas elas, né? Então, você vai ter aqui... Depois você vai ter dym mais 1, dx1, até dym dxm, perdão, m mais 1, né? Agora, essa coordenada eu vou derivar em relação à variável zm mais 1. Certo? Bom, quando eu derivar, isso aqui em relação a, não depende de zm, não depende de nenhum z. Isso aqui vai dar 0. Quando eu pegar isso aqui e derivar em relação a zm mais 1, vai dar 1. Então, aqui você vai ter 1. Certo? Quando eu pegar isso aqui e derivar, cadê? Novamente. Pegar isso aqui e derivar em relação às outras coordenadas z, vai dar tudo 0. Bom? Então, aqui é 1 e o resto é 0. Oi? Concorda, Ian? Sim, professor. Beleza. Quando você complementar, né, já, não sei se está mais ou menos claro, o que vai aparecer aqui vai ser a identidade na diagonal. Tá certo? Até você vai ter aqui, ó, yn em relação a x1, yn em relação a xm, que é a última, tá certo? Quando você for derivar isso aqui em relação a essas variáveis z, dá tudo 0, exceto a última, que é 1. Já está aqui, certo? Então vai dar, no fundo, o que você vai ter aqui é uma matriz identidade aqui. E que tamanho é esse aqui, né, senhoras e senhores? Tá claro, né? Esse tamanho aqui, esse é um bloco tamanho n menos m vezes n menos m, tá certo? É uma matriz quadrada também. Ou seja, em outras palavras, isso daqui, como eu estava falando, né, é a matriz original da aplicação FITIL. Esse pedaço aqui é o bloco que é invertível. E aí, por construção, quando você construiu essa aplicação PC, ela ficou do RN no RN, mesma dimensão aqui, tá? A jacobiana dela é completada dessa forma. Um bloco aqui de zeros e aqui embaixo a aplicação identidade. Tá? De forma que, né, usando, por exemplo, enfim, cofatores, se você quiser, o determinante em blocos, né? O determinante da psi, agora é uma matriz quadrada. O determinante dessa matriz zona é o produto desses dois determinantes, certo? Isso aqui é 1, então, em outras palavras, acho que está escrito aqui, o determinante da aplicação psi é exatamente o determinante dessa aplicação que a gente tinha antes, tá certo? Das m por n coordenadas da aplicação FITIL. Que é diferente de 0, tá certo? E é diferente de 0 porque é uma imersão. Daqui onde vem isso. Ora, então isso aqui é uma aplicação, digamos assim, do RN no RN, cuja diferencial é diferente de 0. Então, o teorema da função inversa garante que, diminuindo um pouco aí o domínio, né, existe uma vizinhança, de tal forma que essa aplicação é um diffeomorfismo. Tá certo? Então, isso resolve o nosso problema, né? Porque
como isso aqui é um difeomorfismo, quando você restringir a uma parte, a restrição também é dífeo. Tá certo? Ora, então isso vai garantir... Aqui é fictível. Tá bom? Então isso vai garantir que tem uma vizinhança aqui, é difeomorfa a uma vizinhança, a um aberto aqui. Então isso garante aqui em cima também. Essa é a conclusão do teorema. Tá claro? Tem algum comentário, alguma pergunta? Super devagar eu tô, né? Não, professor, tá bom o ritmo. Travou, foi? Tá falando que tá bom o ritmo. Ah, o ritmo, muito bem. Não, você e o Rodrigo precisam acompanhar, porque fazendo aqui bem debulhadinho. Vamos lá. Então, qual o problema? O problema é que eu não terminei de preparar, né? Posso dar agora aula ao vivo, né? Ou não, posso... Deixa eu pensar aqui o que é que eu faço. São 5 horas. Essa aula vai até que horas mesmo? Tem que ser 2h30. Teria que ir até 5h40, né? Isso. Eu não sei se vale a pena, entendeu? Porque eu não preparei. Não sei se vale a pena eu... No quadro é melhor, mas aqui... Deixa eu pensar, viu? Amanhã de manhã vocês têm aula ou não? Posso terminar essa aula amanhã, para que seja melhor. Rodrigo e o Eduardo, tem aula? Eu poderia pegar depois. Né? Vou gravar. Professor, Oi. amanhã o professor de funcional não vai dar aula, então também a gente não vai ter aula à tarde. Se o senhor achar melhor também à tarde. Amanhã à tarde, né? Vou pensar. No caso, eu tô com a manhã e a tarde livre, né? O que for melhor para você. Entendi. Pela manhã é melhor para o Ian. Certo. Amanhã é quinta. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar essa aula amanhã, vou continuar amanhã. Vou pensar que horas. 10 horas. Tá bom? Amanhã eu complemento essa aula. Vou ver até onde a gente vai, porque eu faço com mais calma. Preparando fica melhor a aula do que ao vivo. No quadro é até tranquilo dar aula ao vivo, mas aqui não... Tá certo? Então a gente termina por aqui. Professor? Oi. Mas o senhor poderia mandar essas notas hoje para a gente tentar, né, ver também até amanhã? Sim, claro. Deixa eu interromper a gravação, eu devia ter parado.